acho que tem uns quatro ou cinco, né, que tem lá na minha mãe bebedouro, de passarinho. Deve ter uns 5, né? 4. E tem um passarinho lá, tem um beija-flor que acha que é dono dos 4 bebedourinhos. Se vir um passarinho lá, ele vem do nada. Aí um tio meu foi almoçar lá na minha mãe e ficou reparando, né? Aí eu acho que ele ficou encantado, que toda hora o beija-flor vinha. Não importa se você tá pertinho assim, o passarinho vinha beber água. Toda hora. E brigava. Aí eu falei, tio, isso aí são os inquilinos da minha mãe, ó. Eles são brigão. Aí meu tio tava meditando, vendo assim. Aí eu comecei também a ficar olhando pros beija-flor. Aí eu fiquei assim, gente, aonde eles dormem? De onde que eles vêm? Como é que eles comem, né? Aí, isso agora de tarde, eu fiquei pensando assim, cara, Deus, ele é impressionante. Aí eu falei, vou lá pesquisar sobre a passagem que fala que Deus cuida dos passarinhos. Mateus 6:26. Mateus 6:26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que ela? Aí eu fiquei meditando, gente, se um Deus tão grande, ele alimenta um passarinho que é tão pequenininho, o que ele não pode fazer por mim e por você? Aí eu falei, vou pedir para o Mateus louvar um louvor. Mateus, solta o som, Mateus. Deus é maravilhoso. Frente ao mar, um crepúsculo eu pude contemplar. Um bando de aves marinhas no último revoar. E eu encontrar o horizonte sem nem se preocupar. Se quando a noite chegasse teriam onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, não ter certeza onde chegar, não saber se tinha de voltar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Quem sabe louva com a gente. E foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. Quando acordei vi o sol que nasci, logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, ilha, ilha onde eu vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ilha, ilha onde eu vou chegar. Foi assim pensando, e foi assim pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci. E quando acordei vi o sol que nasci, logo avistei que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, ilha, ilha onde eu vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando, ilha, ilha onde eu vou chegar.
Meu rumo então eu achei. Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde eu vou chegar. Se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde eu vou chegar. Não andeis ociosos, que Jesus está cuidando de vocês nessa noite. Eu gostaria de convidar a Michele para estar fazendo a oração de confissão. Aleluia, glória a Deus. Saúde os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? É esse Deus maravilhoso aí que a gente serve, que cuida da gente. Vocês têm referência de pai? Eu não tive referência de bom pai, não. Mas depois que eu conheci Jesus, eu aprendi o que é ter um pai que cuida, que zela, que é capaz de fazer coisas extraordinárias. E Ele também é capaz de nos perdoar. Você acha que você pode melhorar? Que você precisa melhorar alguma coisa? A gente sempre pode, né? E reconhecer é uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para a gente tomar um passo de transformação, de transformar a nossa vida. Muitas das vezes a gente quer que o outro mude, mas Deus está querendo que a gente mude, para que o outro venha acontecer aquilo que a gente deseja. Se comportar diferente, agir diferente, falar diferente, amar diferente. Talvez até ser um pouquinho mais dura, diferente, né? Mas que Deus é capaz de nos perdoar, de nos transformar. Outro dia desse eu estava pensando assim, que eu estava conversando comigo mesmo. E aí o Espírito falou assim, não, você não conversa com você mesmo. A gente conversa com o Espírito Santo que habita dentro de nós, sabe? E aí foi tão revelador, Regilene, como coisas que Deus faz, porque a gente às vezes fica quietinha e começa a pensar com a gente mesmo. E às vezes vem ideia, às vezes vem solução, às vezes vem direção. Por quê? Porque a gente está conversando com a gente mesmo? Não. Porque a gente está conversando com o Espírito Santo que habita em nós. Então, fechando nossos olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir perdão. Pensa aí no que você acha que você precisa melhorar, no que você pode fazer diferente, aquilo que você não consegue por você mesmo, que você precisa do Espírito Santo de Deus agindo na tua vida para que seja transformada. Pai, meu Deus querido e amado, Paizinho, aqui estão teus filhos, Senhor, rendidos a Ti, com o coração, Senhor, reclinados a Ti, necessitando de uma resposta, talvez necessitando, Senhor, de um abraço, talvez, Senhor, necessitando, Pai, eu não sei a necessidade de cada um, mas eu sei, Senhor, que a gente precisa do Senhor o tempo todo, que a nossa carne é pecadora, Senhor. A nossa carne, Pai querido, é anela por coisas que não agradam a Ti, Senhor. Mas se o Teu Espírito Santo, Senhor, nos ajudar, seremos melhores, Senhor. Seremos uma nova criatura. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor faz coisas novas todos os dias. Senhor, queremos acessar essas coisas novas, Senhor. Queremos deixar para trás, Senhor, tudo que passou. Senhor, traz esperança, Senhor, traz alegria, traz esperança de um futuro diferente, de uma pessoa diferente, Senhor. Cada palavra maldita, Senhor, a nosso respeito, nós queremos cancelar no mundo espiritual, Senhor. Tudo aquilo que foi dito, Senhor, que não seríamos, que não conseguiríamos, que não faríamos, Senhor, eu quero repreender agora na autoridade do Teu nome, Senhor.
Nós seremos sim melhores, Senhor. Nós queremos te servir melhores, Senhor. Nós queremos ser melhores nos nossos lares, na nossa família, na nossa casa, Senhor, e aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Mas, Senhor, se não reconhecemos as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, o Senhor ali não pode fazer nada. Traga, Senhor, o nosso conhecimento, aquilo que está mais no profundo, Senhor, escondido, porque muitas das vezes, Senhor, escondemos coisas, Senhor, em nossas entranhas que nem conseguimos acessar mais, ó Deus. Não lembramos, ó Pai, mas que o Teu Espírito Santo venha nos lembrar, venha resgatar, venha revelar, Senhor, para que possamos ser curadas, Senhor, para que possamos pedir perdão e ser perdoadas, Senhor, para que possamos realmente esquecer, Senhor, e viver uma nova vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço perdão, Senhor, pela minha vida, pelos meus pecados, pelos meus atos, Senhor, que não te agrada, pela minha fala que não te agrada, por qualquer coisa que não te agrada, Senhor. Teu Espírito Santo venha conversar comigo, Deus, trazer entendimento, venha conversar com os Teus filhos que aqui estão, Senhor, e trazer entendimento, para que assim, Senhor, possamos ter uma nova história, ser uma nova pessoa, e conquistar, Senhor, coisas, Senhor, grandes, profundas, que nem o coração, nem a nossa mente, Senhor, podia imaginar, mas que tudo está preparado. Eu creio, Senhor, que tudo está preparado, e no tempo certo, Senhor, e no momento certo, Senhor, nós iremos acessar, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço, certo da minha vitória e da vitória dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ministério de Louvor na oportunidade. A paz do Senhor, amém? Antes da gente entrar no ambiente de adoração, quero deixar para os irmãos. Em Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu, alguma vez Ele prometeu e não cumpriu. Então que hoje venhamos cantar pelo que vemos, mas pelo que cremos. Ele é o Deus de promessa, amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu amor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ele é o Deus que vai cumprir. Ele não esqueceu da promessa que te prometeu. Ele vai cumprir. Em Evangelho de Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Há coisas que aos nossos olhos pode parecer impossível, mas para o nosso Deus nada é. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir.
se abrir. Sei que não estou só. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível desistiu de mim. Me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Amém. Queremos te louvar, Jesus. Não importa a circunstância, queremos somente te adorar. Em espírito e em verdade. Perto quero estar, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Só
Irmãos, quando tudo dizia que não, ele fez brotar a água da rocha. Quando tudo dizia que não, ele abriu o mar vermelho. Quando tudo dizia que não, ele curou a mulher que sofria 12 anos de um fluxo. Quando tudo dizia que não, ele acalmou a tempestade. Quando tudo dizia que não, ele fez o homem andar sobre as águas. Quando tudo dizia que não, ele foi morto. Quando tudo dizia que não, no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele está cuidando de você aqui nessa noite. O Deus do impossível, ele está cuidando de mim e de você nessa noite. Eu gostaria de convidar o irmão Valdir para estar trazendo a palavra ofertória. Quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor. Estamos alegres por estarmos na presença do nosso Deus e agradecer a Ele por todos os benefícios ao qual o Senhor tem feito nas nossas vidas. Antes de falar sobre os dízimos e oferta, eu quero agradecer à igreja, porque Deus tem concedido a minha mãe 95 anos, completou domingo. Então, para nós, irmãos, é assim, motivo de bastante alegria, né? Deus ter concedido a ela esses anos todos, e ainda nós temos o privilégio que ela serve ao nosso Deus. Ela pertence à igreja presbiteriana, então é um privilégio para mim, né? Porque são 95 anos. Ela cuidou da gente e agora nós, como filhos, temos que continuar cuidando dela. Agora é a nossa vez de servir com mais carinho, com mais atenção. Por isso sou grato a Deus. Nós vamos ler nesta noite Malaquias capítulo 3 e o versículo de número 10, que nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus pelo privilégio nesta noite de estarmos na sua casa, pelos grandes livramentos ao qual o Senhor tem nos concedido. Pai, nós somos gratos a Ti, pela vida de cada irmão. Também te pedimos por aqueles, Pai amado, que vão dizimar, vão ofertar, ó Pai, Tu vem abençoar da mesma forma, e aqueles que não puderam, Pai amado, mas eu tenho certeza, Senhor, que Tu já está entrando com as providências necessárias. Se for, Pai amado, portas de emprego, Tu vem abrir, ó Pai, nesta hora, Pai amado, ó Deus querido, venha repreender o devorador, venha repreender, Pai, o migrador, o cortador, ó Pai querido, também aquelas pessoas ainda que não Te servem. Pedimos que Tu abra as portas também para eles. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque até aqui Tu tem nos ajudado, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus, amém.
é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Irmãos, agora eu gostaria de dar oportunidade para alguém que quer contar algum testemunho. A Michele quer contar. Michele. Mas se tiver mais alguém depois dela, tá com oportunidade. Ai, irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, né? A parte 2 do testemunho. A gente fica nervosa quando vem aqui, aí esquece que quer falar. E quando eu cheguei ali no banco, falei, eu quero falar disso também. Vontade de voltar aqui e pedir o microfone de volta. Aí a irmã Joyce ontem me mandou mensagem, né? E aí pedindo que se caso o irmão Valdir não pudesse vir, se eu poderia trazer. E aí eu não dei a resposta. Não sei se você viu que eu olhei, mas não dei a resposta. Aí depois o senhor falou assim, vai lá falar. Eu falei, então tá bom, senhor, vou lá. E aí começou a ministrar muitas coisas dentro de mim, e eu comecei a ficar nervosa, porque quando o senhor fala muito, né, eu fico muito nervosa. Mas eu quero trazer aqui, semana passada eu falei da oferta, né, que minha filha me incentivou a dar toda a oferta. E logo depois, ela ficou doente. E, o que eu ganhei, eu gastei mais com remédio do que o que eu ganhei. Mas eu falei assim, Senhor, eu não vou deixar que a sua glória, que isso tire a sua glória. Porque o inimigo, às vezes, tenta confundir a gente assim, com essas coisas. Eu falei, não vou deixar. Algum tempo atrás, os irmãos sabem que eu me dediquei muito à obra, né? Meu esposo não é cristão. E todas as vezes que eu falava para ele de alguma coisa que eu não estava satisfeita, ele jogava a culpa para cima de mim. E aí chegou um tempo que eu falei assim, eu achava mesmo que eu estava meio maluca, assim. Que as coisas, era eu que estava errada. Mas depois eu percebi que era jogo. E aí eu decidi parar de reclamar. E eu vim para a casa do Senhor e me joguei no trabalho, na obra do Senhor. E aqui eu sou muito realizada. Mas ficava uma coisa assim, você é boa na igreja, mas na sua casa você não é tão boa assim. Você é boa na igreja, mas na sua casa não é tão bom assim. As pessoas não falam tão assim. Então, quando alguém me elogiava, alguém falava alguma coisa assim, eu não acreditava, porque na minha casa eu não era tão bem assim. E aí, mais de 6 anos trabalhando, né? Saía de uma coisa, ia para outra, saía de uma coisa, ia para outra, até que fiquei quase 6 anos com a Sociedade de Mulheres. E o ano passado se encerrou o ciclo, e eu falei, Senhor, com toda a dedicação que eu dediquei à tua casa, eu vou me dedicar na minha casa. Mas meu esposo não é cristão. E ele não dá ouvidos porque eu penso, que eu acho bom. Ele não se importa. E aí, algum tempo atrás, começamos a obra, está lá mais de 2 anos o piso parado na minha cozinha. Eu falei assim, eu vou começar com o que eu posso, né, com as minhas condições. Aí eu comecei a ver, irmãs, vocês têm coisas na sua casa que vocês precisam jogar fora. Vocês precisam organizar. Sabe por quê? Deus não habita, Deus não gosta de bagunça, de coisa que não se usa, de coisa velha, de coisa quebrada, de coisas que não te servem, mas de repente vai servir para outra pessoa, vai ajudar outra pessoa. E aí eu peguei aquele canto lá da cozinha que estava cheio de tralhas, joguei o que não achava que já não servia mais fora, o que eu achava que tinha que ser guardado, botei para a parte de cima, peguei os pisos sozinha, botei
em cima do outro para diminuir o espaço assim de bagunça, né? Dei uma organizada ali. E eu falei assim, gente, esse armário estava sem porta, sem duas portas. Um tempo atrás eu já estava incomodada com ele. E aí eu peguei e fui encapar ele com papel de parede que eu tinha lá em casa de flor. Imagina, um armário de cozinha com florzinha de papel. E aí não deu para encapar tudo. Eu fui na Utilar, comprei um quê? De listra colorida, igual televisão fora do ar. Aquela coisa assim, muito, né? Bacana. E aí aquilo me incomodando. E a irmã Jussara, eu tinha uma cama também que minha mãe deu para minha filha se mudou, aquela cama estava quebrada, colchão velho. E aí a primeira aquisição com a Casas Bahia da Ju foi a cama, um colchão ortopédico, preço acessível, parcelado. E aí eu consegui. Tá lá meu quartinho embaixo com a cama, porque eu só subo uma vez pro meu quarto em cima. Comprei cômoda, botei lá, tem minhas roupinhas para não precisar subir. E aí, agora aquele armário estava me incomodando muito. E eu falando com meu esposo, e ele nem aí. Aí a Ju, outro dia desse, falou assim, Michele, eu quero vender um sofá e o meu armário de cozinha, se você souber de alguém. Aí eu falei, eu preciso de um armário de cozinha. Aí ela pegou e falou assim, eu falei, como que eu posso pagar? Como é que você pode parcelar isso para mim? Daqui a 45 dias, suaves prestações. Eu falei, eu quero. E aí eu falei para o meu esposo, olha, a Ju, que eu comprei a cama, está vendendo um armário de cozinha. E ela me mandou uma foto, era só aquele paneleiro de 3, não tinha o balcão aqui. E eu falei, Ju, tem balcão? Ela falou, tem balcão, mas foi aquela foto ali que ela me mandou. E aí eu esperei 1 semana, 2 semanas, e ele nem aí. Ele falou assim, eu não sei como é que eu vou pagar isso. Eu falei, não se preocupa não. Eu não tenho dinheiro não, é o dinheiro dele, mas ele vai pagar. Eu sei que, meu Deus, esse Deus que a gente falou, que eu conheço como pai, que cuida de mim, que age, ainda que os de casa não faça, ainda que os de casa não reconheça, Deus vai trazer alguém para te abençoar, para fazer por você. Porque Ele vai te honrar, seja fiel a Ele, faça a obra dEle, cuida das coisas do reino, Ele vai te honrar. E aí, passaram 2 semanas, aconteceu isso, né, de eu ofertar tudinho, e aí eu saí no portão na terça-feira para botar o lixo para fora, passou o vizinho com o triciclo, e um bagageiro assim na frente. Eu falei, Sérgio, quanto você me cobra para ir ali na rua, em frente ao Novo Mundo, pegar um armário de cozinha, ele novo? Eu falei, não, da minha irmã que vai se mudar e está me vendendo. Aí ele ficou assim, eu falei, vamos fazer o seguinte, quanto você me cobra para pegar e para colocar no lugar? Aí ele falou, então R$100. Aí aquele trocado do bolo que eu tinha guardado, eu falei, eu tenho. Eu falei, fechado. Aí ele falou, vou ali encher o pneu. Eu falei, eu vou ligar para a Ju para saber se ela está em casa. Então tá, vou lá encher o pneu. Fui lá encher o pneu e eu fui ligar para a Ju. Não, estou em casa, pode vir. Depois de um tempinho ele veio. Fomos lá na Ju. Quando a Ju me abre a porta da garagem, era muito armário, mais do que estava na foto. Era 2 conjuntos de armário. A minha cozinha é grande, mas ela é aberta, é americana, né? Eu falei, eu não tenho nem lugar para colocar esses móveis todos. Eu falei, tu vai ter que ficar com alguns para poder me abater na minha conta. Eu já pensando, não tenho dinheiro para pagar, que vai precisar pagar mais vezes. Ele falou, vai ter que ter umas 3 ou 4 viagens. Eu falei, misericórdia, crendo no Senhor, ia dar a vitória. Eu fui a primeira vez, quando voltamos, eu falei, eu não preciso ir mais, né? Aí, ele, não precisa não. Fiquei em casa já pensando, onde eu vou arrumar o dinheiro, vou ter que fazer outra proposta. E onde eu vou botar esses armários? Mas eu me acalmei. E aí, ele falou assim, olha, eu falei, a gente vai ter que conversar esse valor, né? Ele falou, vou ter que dar umas 3 a 4 viagens. Eu falei, misericórdia. Eu falei, tá bom. Ele falou, hoje eu não vou poder colocar não, só sábado. Sábado era a festa da minha filha, eu fazendo comida, ia ter que tirar armário, botar armário. E meu esposo, que não estava apoiando em nada, nada apoiou. Eu falei, tá bom então.
Minha mãe veio, Michele, você vai estar fazendo comida, isso e aquilo. Nananana. Eu falei, vai dar tudo certo, Senhor, vai dar tudo certo. Quando foi no sábado, ele veio meio-dia. Eu falei, achei que você tinha desistido. Ele, não. Eu falei, e aí ele começou. Meu esposo ficou na rua o dia todo, só veio para almoçar. Não botou a mão num armário, não apoiou em nada. Eu falei, que vergonha, Senhor. Aí alguém perguntou, e o André? Eu falei, está resolvendo as coisas da festa da Bia. Mas nada, é porque ele não estava me apoiando. E aí o irmão, o rapaz, com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo, pegou o móvel velho e fez a altura que apoiasse para ele sozinho colocar. Eu precisei só uma vez ajudar ele a botar o armário de fora. Não precisa não. Com todo zelo, com todo capricho. Se vocês verem minha cozinha, aí aquela movimentação das pessoas me ajudando, minha sogra me ajudando, minha mãe me ajudando. Quando foi para 6 horas, assim, que ele terminou de colocar. Aí eu filmei e mandei para a Ju. Falei, olha, Ju, aqueles armários tudo velho, minha cozinha deu uma aparência de limpa, assim, de nova. Aí ela, nossa, ficou lindo, Michele. Falei, assim, obrigada. Aí minha mãe falou assim, toma aqui 50, porque você fez com muito capricho para minha filha. Eu, ai, Glória, já tá batendo em alguma coisa. Daqui a pouco veio o André. Se fosse o cálculo, ele pediu mais 100, eu teria que dar só mais 50, porque minha mãe já tinha dado 50, né? Eu falei, nossa, ele merece tanto. Aí a Ju ligou. Todo mundo já tinha vindo para a festa, eu estava sozinha ainda terminando as coisas. Nem tinha tomado banho. Eu falei, ai, Ju, tô tão emocionada, minha cozinha ficou linda, tá novinha, tudo branquinho. E comecei a chorar. Eu falei, ai, Senhor, é tão bom. Ele mandou, Ele me colocou essas pessoas para me abençoar. Você está sempre abençoando minha vida. Meu vizinho aqui está abençoando minha vida, fazendo com tanto carinho, com tanto zelo. Tudo, sabe, na régua, assim, ó, tudo, nada torto. E aí, ela falou assim, aí, depois que ele terminou, ele falou assim, até eu chorei ali fora, você falando. E ele também não é cristão. Sabe, irmãos, às vezes os de dentro não vão te apoiar. Às vezes os de dentro não vão dizer coisas boas para você. E com isso, eu decidi mais uma vez, porque eu tinha desistido de ficar falando aquilo que não me agrada, aquilo que eu preciso. E aí eu falei para ele mais uma vez, aquilo que eu precisava, que eu quiser, que eu queria, que não estava bem no nosso relacionamento. Ele falou assim, você está sempre falando a mesma coisa. Eu não vou mudar. Mas, irmãos, na mesma hora, Deus falou assim, sai que é comigo agora. Sabe por quê? Tem coisas que é com a gente, mas quando chega um momento, não é mais com a gente, não diz respeito, mas a gente diz respeito a Deus, aquele Deus que a gente serve. E me veio uma paz, irmãos. Eu falei, não, entendi, Senhor. Passei a bola para Deus. Sabe? E eu estou tranquila, irmãos. Porque quando vai para Deus, fica estreito, fica não. É meu Deus que eu sirvo. É Ele que me garante. É Ele que te garante. Então eu quero glorificar o nome do Senhor nesta noite. Dizer que nada, nem ninguém vai tirar a glória dEle. Vai tirar o meu louvor a Ele. Porque eu reconheço Ele como meu Senhor, como meu paizinho que cuida de mim a todo tempo. E é nele que vem minha alegria, e é nele que vem meu prazer, e é nele que eu me comprazo, e é nele que eu confio. É ele que eu amo, é dele que vem minha alegria, é dele que vem minha paz, é dele que vem minha sabedoria. Outro dia desse, meu irmão falou assim, sabe para que você está fazendo curso de sorveteiros? Maquinária é tudo caro. Sabe, irmãos? Eu falei para ela, conhecimento ninguém me tira. Ninguém me tira conhecimento. Talvez eu vou trabalhar numa indústria, talvez eu vou ensinar alguém. Eu estou aqui para servir a meu Deus a todo tempo. A todo tempo Ele é bom. E foi essa palavra, Camille, que o Senhor trouxe para mim quando eu olhei minha cozinha novinha lá, limpinha. Acaso há impossível para mim? Acaso há impossível para mim? Eu fui para Jeremias
Jeremias 29. E aí, eu comecei, né? 29, 32, eu acho, que fala: a coisa demasiadamente maravilhosa para mim. Ele que criou tudo, ele que fez tudo. Aquele povo que fazia coisas horríveis. Ele perdoou, levou cativo 70 anos, mas perdoou e trouxe, restaurou. Ele não vai poder restaurar meu esposo, não vai trazer ele. A minha filha, é promessa, está aqui na palavra. Então eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. A Michelle está fazendo chorar também. A Michelle falou uma coisa aqui, que eu sou muito chata. Eu penso assim, o Espírito Santo não habita em nós em pecado. Então, eu também acredito que ele não habita num ambiente, numa casa suja. Eu sou muito chata com a minha casa, eu gosto da minha casa limpa, porque eu acho que casa limpa o Espírito Santo habita melhor. Eu tenho isso na minha cabeça, eu não sei porquê, eu não gosto de casa suja, minha casa eu não gosto dela suja, porque eu penso assim, poxa, o Espírito Santo é tão limpo, ele não gosta de sujeira, por que minha casa tem que ficar suja? Eu não estou mentindo, não, tá aqui. Aí minha vizinha deixa lá o portão dela com os lixos lá, dá um ranço, gente. Fala, poxa, Natan, tá vendo? Olha só, fica sujo, fica feio. Poxa, aí eu começo a falar, aí eu falo com a minha cunhada, cara, o Espírito Santo não gosta dessas coisas de casa suja. Cara, eu acho que você tem que estar limpo tanto por dentro, tanto o seu ambiente onde você vive. Põe sua casa em ordem, irmãos. Gente, eu vou convidar agora o evangelista William para estar trazendo a palavra. E o pastor para estar orando por ele. Graças a paz, irmãos. O que ela está falando sobre a casa tem a ver sim, tá? O incômodo é espiritual. Vem cá, evangelista. Uma vez eu estava num determinado lugar, uma determinada pessoa muito conhecida, ela falou a seguinte frase: se eu entrar na sua casa, eu conheço a sua vida espiritual. Aí a gente ficou tudo olhando para a cara dele. É muito simples. Uma casa bagunçada, a vida espiritual bagunçada. Uma casa arrumada, vida espiritual arrumada. Então ele falava sobre isso, a limpeza, porque se você estudar um pouco sobre demônios, não aconselho que estude sem uma cobertura espiritual. Tem as cadeias de demônio que trabalham na imundície, na sujeira. Então por isso esse incômodo que nós temos. Mas é de Deus, sim. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Sei que está avançado. Eu tenho, muito breve aqui, um testemunho para falar. Meu carro está com problema desde segunda-feira passada, se eu não me engano. Tem 9 dias. E ontem, foi mecânico lá, olhou, eu olhei, eu entendo, olhei, nada achava. O carro não tem defeito. O carro não pegava, arriava a bateria, não pegava, tentava pegar, não pegava. E ficou no portão, uns 5 dias no portão, ganhando poeira. Uma curva perigosa. E eu falei para Deus, consegui botar o carro para dentro, lavei o carro sobre a limpeza, né? Lavei o carro, botei para dentro. Falei, Senhor, vai ficar aqui até o Senhor autorizar eu mexer, porque eu estou entendendo que não é para mexer. E ontem eu fiz minha devocional, publiquei, eu quase não faço isso, me incomodou, eu publiquei. Olhei para o carro, saí da sala, olhei para o carro, botei a mão e falei, Senhor, eu só preciso que ele pegue para levar para o mecânico, que eu confio. Aí eu ia sair, voltei, liguei o carro pegou. O carro pegou, gente. Simples assim. O mecânico mexeu, eu mexi, o carro pegou. Aí fui, me animei, troquei as coisas que eu conheço, que sei que tem que trocar, troquei. Aí a Thaís virou e falou assim, você falou que era para levar para o mecânico, então leva para o mecânico. Eu falei, eu vou levar. Deixa da segunda-feira, o carro está parado. Mas todo dia eu vou lá e ligo ele funciona perfeitamente. E isso é o poder de Deus. Coisas mínimas, né? Às vezes a gente fala assim, vai orar pelo carro? Sim, irmãos. A gente tem que orar por tudo. Eu estava aqui agora, recebi a mensagem do meu filho mais velho, que o mais novo foi parar no hospital. Por isso que eu estou saindo toda hora no celular, porque ele está mandando áudio. E já está medicado, está em casa. Orem pelo Mateus, aquele baixinho que vem aqui. Ele está com uma síndrome respiratória, ele sempre tem, nessa época do ano. Ele foi medicado, mas está em casa. O Pedro falou que ele está melhor. Mas são coisas que vêm para nos distrair, coisas que vêm para nos atrapalhar. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é conosco e isso é que importa.
Não há nada impossível para Ele, Michele. E eu creio na conversão do seu filho, do seu marido, porque não há nada impossível para Deus. Amém? Estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Senhor, eu quero entregar a vida do teu filho em tuas mãos. Pai, que ele venha ministrar aos nossos corações a palavra que o Senhor tem revelada para nossas vidas. Que não seja aquilo que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem verdadeiramente para nós. Que a palavra lançada da boca do evangelista, Senhor, venha como uma semente, caia nos nossos corações como terra fértil, e assim, Senhor, ela venha crescer e frutificar a 30, 60 e a 100 por um, segundo a tua vontade. Toma a vida dele, tudo que envolve o nome dele, a família, os filhos, Pai, em nome de Jesus, e guarda, proteja, livra, é o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor para a igreja, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos testemunhos, né, irmãos, que nós estamos ouvindo. E aproveitando que os amados estão em pé, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Reis, a partir do versículo 1, tem como título de Naamã é curado da lepra. Amém, irmãos? Quem achou, dá um glória aí. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Ele levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Aleluia. Versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão,
7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém, irmãos? Pode sentar em nome de Jesus, irmão. Pode desligar ali um pouquinho esse ventilador, por favor? Irmãos, a gente aqui observando a palavra do Senhor, e eu estava aqui pesquisando, sabe, pastor? Eu fico imaginando, amados irmãos, a vida de Naamã. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ele foi um vitorioso comandante do exército da Síria. O que era Naamã? Naamã era um homem muito rico, bem-sucedido, um homem valente, conceituado, honrado pelo rei. Só que, irmãos, Naamã, ele é usado para destacar a fé e a obediência. Porém, ele ficou indignado, não aceitou a palavra do profeta. Ele teve um sentimento de raiva, de ódio, de desprezo. Ele ficou inconformado com aquela situação, né? Aqui posso um pouquinho conjecturar. Ele poderia pensar assim: quem pensa esse profeta que eu sou? Eu sou o comandante, eu sou o bambambam da situação, eu sou o camarada que já enfrentou vários desafios, várias guerras, já matei muitos inimigos, eu sou um homem muito bem conceituado, rico, bem-sucedido. Porém, irmãos, havia algo que deixava Naamã muito triste. Tinha momentos na vida de Naamã, ele ficava num dos cantos lá do palácio, e um momento triste, ele pensava assim: poxa vida, tudo isso eu tenho, mas eu tenho algo dentro de mim, uma doença muito ruim que ninguém gostaria de ter. Aquele homem, ele era leproso, e foi um que ele procurava, irmãos, porém, ele procurou em lugares errados. Quantas pessoas que estão procurando as bênçãos em lugar errado. E eu estava aqui, irmãos, pesquisando, e eu estava vendo sobre as vestes de Naamã. As vestes de Naamã, do comandante do exército da Síria, eram elegantes, eram luxuosas, né? Adornadas com medalhas. A aparência do ser humano do lado de fora, pastor, né? A Bíblia vai dizer que quando Deus enviou Samuel para escolher aquele que seria o rei, né? E passaram vários filhos ali, daquele pai que se chamava Jessé, e ali, olha, esse aqui, não é esse, mas esses filhos aqui são fortes, são filhos experientes em guerra. É esse outro aqui também? Não é esse outro aqui, está faltando algum outro filho? Samuel perguntou àquele pai: olha, tem um lá todo sujo de lama, todo sujo de coisas, de coisa de fezes de ovelha, todo sujo, mas chama esse que está todo sujo, é esse que eu quero ver. E ali ele falou para o Senhor: será que não são esses aqui que têm experiência de guerra? Será que não são esses valentes aqui? Não, Samuel, você está vendo a parte de fora, mas eu vejo o coração das pessoas. Talvez alguém aqui nesta noite está falando: as pessoas não estão me olhando conforme eu sou, mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: Deus, Ele está olhando o teu coração. Aleluia, glória a Deus. E ali, irmãos, as vestes de Naamã, comandante do exército da Síria, eram elegantes, luxuosas, adornadas com medalhas, refletindo seu alto posto militar e prestígio. No entanto, irmãos, por baixo dessas roupas nobres, ele escondia um corpo ferido pela tristeza, pela angústia, pela falação das pessoas, ferido pela lepra, o que causava desconforto constante e manchas nas suas fardas. Veja bem, irmãos, o traje de alto comando que tinha aquele homem,
As vestes luxuosas contrastavam com sua condição física, cobrindo o corpo leproso, a carne ferida, aleluia, aderida à roupa causada por sofrimento físico, com marcas de sangue e corrimentos manchando seus trajes diariamente. A aparência de impotência, ele andava a cavalo e de carro, vestindo-se de forma imponente para se apresentar diante do rei e do povo daquela época. Mudança simbólica: após ser curado, ao mergulhar 7 vezes no Jordão, sua pele tornou-se como de uma criança, transformando não só a sua saúde, mas a maneira como ele apresentava, agora com humildade e não mais apenas com orgulho de suas feridas. O que a gente vê aqui, irmãos, que a gente percebe que o Ciro, ele percebeu que a única condição de ficar curado era descer na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Josafá, ele recebeu uma notícia ruim, pastor. Notícia ruim, ela não avisa, ela não bate na sua porta quando vai chegar. Ela sai entrando, sai invadindo a sua casa. Ele recebeu a notícia dos amonitas e dos midianitas, 2 Crônica 20. E ali estava Josafá, diz a Bíblia, que ele chamou o povo para orar, para jejuar, e para ali, irmãos, colocou as mulheres, homens, e diz a Bíblia que ali um profeta falou assim: olha, não tereis que lutar, porque o Senhor pelejará em vosso favor, aleluia, glória a Deus. E sabe, irmãos, 2 Crônicas 20, vai dizer: confiei em seus profetas. Às vezes o pastor prega aqui, homens e mulheres pregam a palavra de Deus. Estamos num ambiente profético, irmãos, e às vezes o profeta fala: olha, você vai chegar em casa e vai dizer para que o diabo venha escutar, venha ouvir, aleluia, e vai dizer em alto e bom som que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Acrediteis nos seus profetas, aqueles que estão ministrando aqui a palavra, ministrando o louvor. Então, no versículo 14, então ele resolveu, ele sabia, o Ciro, esse comandante, que ele achava que era um bambambam da situação, ele resolveu obedecer, ele entendeu que precisava obedecer. O Ciro percebeu que a única condição de ficar curado era descer, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do profeta. Irmãos, teve aquele momento que ele desprezou a mensagem do profeta. O profeta Eliseu, ele lhe enviou um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, irmãos. Tem pessoas que, profetas aqui da casa do Senhor, profetizam, dizem ou tem revelação do Senhor e falam: olha, faça dessa forma, porque o Senhor está falando, irmã Michele, faça dessa forma. E às vezes, irmãos, pessoas não acreditam, até ficam dando risada, e se foi dizendo: certamente esse profeta que se diz profeta, ele por-se-á em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Ah, meu Deus do céu, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe que eu sou o comandante do exército da Síria. Aleluia. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar e ficar purificado? Ele desprezou, irmãos, a mensagem do profeta, mas no versículo 14, ele precisou descer, ele entendeu que ele precisava descer. Sabe, irmãos, Deus está falando, Deus me trouxe aqui nesta noite. Tem maridos que precisam descer,
tem esposa que precisa descer, tem filho rebelde que precisa descer, que afronta pai e mãe e precisa descer na presença de Deus. Aí às vezes a pessoa fica questionando: por que eu não recebo bênção? Por que eu não recebo, a porta do emprego não se abre? Porque não desce, porque não se humilha, porque não tem a simplicidade, não tem a humildade de não afrontar a mãe e o pai, e aí não recebe bênçãos. Igreja de Comendador Soares precisa descer. Homens, maridos, mulheres, esposas precisam descer na presença de Deus. Às vezes, irmãos, o marido está a um passo de aceitar a Jesus, mas por conta daquela situação, irmãos, aí aquele marido não aceita Jesus, porque a esposa precisa descer. O marido também, a esposa está a um passo, ou o filho está a um passo de aceitar Jesus, não aceita, porque o marido não desce na presença do Senhor. E a única condição daquele Ciro era descer, irmãos, na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos também que uma outra passagem em Lucas, aleluia, Lucas 19, louvado seja o nome do Senhor, vai falar, irmãos, de um homem que desceu também na presença do Senhor. E nós estamos falando da questão do descer, irmãos. E descer simboliza um movimento espiritual de humildade, de arrependimento e aproximação de Deus. Tudo além do sentido físico de mover-se para baixo. Significa abandonar o orgulho, submeter-se ao processo de transformação divina. Descer é o ato de colocar-se em posição de submissão a Deus. Como exemplo, ficando na ordem, ir à casa do olheiro, conforme foi falado aqui, né? Primeiro Deus falou assim para Jeremias: olha, Jeremias, levanta, fique em pé, e depois você desce à casa do olheiro. Primeiro Deus está dizendo: levanta, põe-te em pé e desce à casa do olheiro. Aleluia. O versículo 2 do Jeremias 18:2 destaca a ação do descer, o que simboliza sair da posição de conforto para receber a instrução divina. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos aqui em Lucas, aleluia, glória a Deus, Lucas 19, fala sobre um homem chamado Zaqueu. Já estou encerrando aqui, tá, irmãos? Glória a Deus. E ali, irmãos, diz a Bíblia, Lucas 19, do 1 ao 9, diz a Bíblia que Zaqueu, a sua posição era de superintendente dos cobradores de tributos. Ele era chefe dos publicanos. E os publicanos, irmãos, naquela época eram cobradores de rendimentos públicos entre os romanos. Eram tidos pelas suas rapinas e extorsão como ladrões e gatunos. E os fariseus, a maior parte das vezes, isso era apenas exterioridade, conforme eu falei aqui, religiosa, sem profundeza de religião. E no versículo 4 de Lucas 19, quando nos aproximamos de Jesus, temos uma posição privilegiada. Amém, irmãos? E quando Zaqueu ele subiu naquela figueira brava, diz a Bíblia, irmã Regilene, diz a Bíblia que Zaqueu ele era pequenino, igual o evangelista William, baixinho assim. E ele tinha muita gente, ele tinha que subir em alguma coisa para conseguir ver Jesus. Irmãos, eu fico imaginando que ele tinha ali uma curiosidade. Quantos curiosos que vêm para a igreja, né? Amigos do evangelho. Eu vou lá na igreja metodista em Comendador Soares, o Alain,
para ver se tem realmente milagre lá na igreja de Comendador Soares. Mas diz a Bíblia ali, quando nós lemos sobre Naamã, o profeta Eliseu, ele diz assim: olha, diga para, não tem problema não, rei de Israel, pode mandar, porque diz a Bíblia que o rei de Israel começou a rasgar as suas vestes e disse assim: ele pensa que eu sou algum Deus para curar esse leproso? Não, não tem problema não, deixa ele vir aqui, porque saberá que há profeta em Israel. Deixa as pessoas virem aqui na igreja de Comendador Soares e saberá que aqui na igreja tem profeta, aleluia. Aqui tem profeta, irmãos, glória a Deus. E às vezes as pessoas vão nas igrejas por curiosidade, Michele, né? Por curiosidade. Eu vim aqui só para assistir. Eu creio que você aqui não veio para assistir, mas para participar do culto, amém? E ali, irmãos, quando Jesus ia passando, olhou para aquele homem chamado Zaqueu. E assim, a gente fica imaginando aqui Jesus, ali Zaqueu, melhor dizendo, ele nem tinha nenhum crachá de identificação, né, pastor? Não tinha nenhum crachá de identificação, André. Mas ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, aleluia. E a primeira palavra que Jesus disse para aquele homem é: desce, aleluia. Ei, Zaqueu, desce, aleluia, irmãos, porque desce que eu vou entrar em sua casa, desce que eu vou falar com você, desce que a visita vai ser diferente. Hoje, Zaqueu, hoje, igreja de Comendador Soares, o cenário vai mudar para você ter que subir. Você teve que subir para me ver, mas para ter comunhão, você vai precisar descer. Aleluia. Desce que a vitória é diferente. Hoje ela veio para ficar. Mas Deus te chama pelo nome. E ele entendeu que ele precisava descer. Aí, irmãos, o que eu vejo aqui? Que o velho deu lugar ao novo, né? O André, velho, vai dar lugar ao novo. E a Michele vai chegar para o pastor em nome de Jesus e vai falar: pastor, tem uma notícia maravilhosa para te dar. O meu Zaqueu precisou descer, aleluia. Eu quero dar um culto e ação de graça porque o André aceitou a Jesus. A minha filha voltou para os caminhos do Senhor. E eu posso dizer em alto e bom som que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas a gente precisa descer para acontecer isso. A gente precisa descer, irmãos. A gente precisa, irmãos, não dar confiança para Satanás quando ele semeia discórdia dentro do nosso lar. Não é verdade? Semeia contendas dentro do nosso lar. E a gente muitas das vezes precisa descer. Descer. A minha esposa diz que é melhor perder a razão e continuar em paz, principalmente no trânsito. É melhor perder a razão. O cara te xinga, né, Alan? O cara te dá uma cortada, levanta o pé, o motoqueiro, para quebrar o seu retrovisor, né? Uma pessoa passa na tua frente sem você perceber. É melhor perder a razão e continuar em paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. A maior parte, irmãos, das vezes, desses fariseus, isso era apenas exterioridade religiosa, sem profundeza de religião. Aleluia. O que faz, o que o pecado faz na vida dessas pessoas, irmãos? Mancha o homem, deixa-o infeliz, afasta-o da presença de Deus, entristece o Espírito Santo de Deus, tira a paz e a alegria, escandaliza o nome do Senhor. O que o pecado está fazendo? Afeta o testemunho perante o mundo.
cerra a boca para o testemunho, leva ao juízo. Aí Zaqueu entendeu, e ele foi sincero, que ele precisava descer, ele foi sincero, pôs a sua vida em ordem, pôs o seu passado em ordem. Irmãos, aqui, ele recebeu, Jesus recebeu ele, e aqui, irmãos, ele disse para o Senhor, aqui, olha só, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, no versículo 8, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. O velho deu lugar ao novo. Veio a conversão naquela casa. E ali, irmãos, o velho deu lugar ao novo, a uma nova criatura. Aí agora, o que a gente pode ver aqui? Conforme a gente viu em Naamã, né? Agora que nós vemos aqui, um Zaqueu puro, sem mistura nem alteração, sem impurezas, límpido, transparente, sem manchas, limpo, inocente, virtuoso, íntegro. E ele precisava descer, irmãos. Precisava descer. E às vezes, irmãos, nós não descemos na presença de Deus. Então aqui destaca a ação do descer, que simboliza o sair da posição de conforto e receber a instrução divina. Amém? Às vezes, irmãos, eu fico imaginando uma responsabilidade muito grande de um pastor, quando ele está para falar isso com uma ovelha e falar assim, olha, você precisa ceder. E aquela ovelha, olha, pastor, o senhor fala isso porque não é contigo. Aí o pastor vira para ele e fala assim, eu já passei por isso também, meu filho. E eu precisei descer. E quando a Bíblia vai dizer, irmãos, que cada um vai dar conta de si para Deus, está incluído todos, né? Que quando o marido está a um passo de aceitar Jesus, aí aquela esposa dá uma palavra assassina, aquela palavra que mata, né? Ao invés de dar uma palavra de encorajamento para aquele marido, olha, mas não, às vezes a esposa amaldiçoa aquele marido, assim como o marido amaldiçoa a mulher também, e ela diz assim, você é um beberrão, você é um maldizente, você é um cara que é viciado na bebida, no álcool, no cigarro. Ao invés de falar assim, olha meu filho, eu estou cobrindo você com as minhas orações, você vai ser liberto do cigarro, da bebida, da maconha, do crack, meu filho. O filho, irmãos, quer ouvir isso de uma mãe. Sabe, irmãos, essa irmã, só para encerrar aqui nessa noite, pastor, essa irmã, ela uma vez contou um testemunho, a irmã Maiusa. Quem lembra da irmã Maiusa, né? A irmã Maiusa? A esposa do irmão Nenzinho. O esposo dela, pastor, fumava muito. E ela fumava e bebia demais. Olha só, irmãos, presta atenção. Quando você faz uma oração específica, explica para Deus aquilo que você quer. E ali, irmãos, ela falou assim, irmãos, eu tenho orado pelo meu esposo. Eu tenho pedido a libertação, para Deus libertar ele do cigarro, do vício da bebida e de outras coisas mais. E sabe o que aconteceu com aquele esposo, pastor? Né? Que quando ela precisou também descer, que ela perseguia bastante aquele esposo também, falava coisas, e Deus despertou ela, ora mais e fala menos para ele. E ela começou a orar. E ali, irmãos, ela falou assim, faz ele enjoar da bebida, da cerveja, do cigarro, faz acontecer alguma coisa, Senhor. E ali, irmãos, ele detestava leite, ele não gostava de leite. Irmão Valdir, aquele homem não gostava de leite. E quando ele foi beber a cerveja estava com gosto de leite. Olha que coisa tremenda! Mas será que Deus faz isso? Faz! Porque para Deus nada é impossível. Aí ele foi acender um cigarro. Ele detestava a vela. Ele não gostava das pessoas que acendiam vela aí fora, dia de segunda-feira. Vela para as almas, né, irmãos? Que as pessoas têm um hábito. E ali ele detestava isso. E sabe, o cigarro
estava com gosto de vela. Irmãos, olha que tremendo. Ele falou assim, que porcaria de cigarro é esse? Vou trocar de marca de cigarro. Aí comprou outro maço. Aí fumava, era gosto de vela. Cerveja com gosto de leite. Irmãos, Deus fez a obra naquele homem. Ele aceitou Jesus lá na igreja metodista no Bandeirantes. E ela pode dizer em alto e bom som que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Ao seu esposo pode aceitar a Jesus, irmãos. Mas eu e você, nós precisamos descer mais. Tem coisas que a gente precisa parar de fazer, né, irmãos? Humilhar, ofender, né? Principalmente dentro de família, acontece muita coisa. Naamã, ele se escondia através de uma couraça, de uma roupagem. De que forma nós estamos escondendo? Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui na frente. Eles vão cantar um hino que eu pedi, não sei se eles acharam, né? E se você está passando isso pela sua família, se tem alguém na sua família querendo aceitar Jesus e ainda não conseguiu, vem aqui na frente, que eu vou pedir o nosso pastor para orar por você, em nome de Jesus. O meu marido ainda não aceitou, a minha esposa não aceitou, o meu filho está no meio das drogas, alguém lá de longe, lá do norte, do nordeste, do Ceará, eu não sei de onde está a sua família, precisa estar um passo de aceitar Jesus, mas por conta de alguma coisa, a questão do descer, ele ainda não aceitou Jesus. Vem aqui na frente, querido, se você está passando por isso, tem um marido que ele precisa ser liberto, vem aqui na frente. Ele fuma muito, ele bebe muito, vem aqui na frente. A Michele vai ser a primeira a vir, porque ela quer dizer em alto e bom som, aleluia, aleluia. Olha quantas pessoas, queridos, olha, tem um filho que ele está fora do evangelho, vem aqui. A Regilene também tem parente que está fora do evangelho. Quantas vidas, irmãos, vou passar a palavra do pastor. E a questão do descer, a igreja de Comendador Soares, nós precisamos descer na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que
só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Leva à memória essa pessoa que você está aqui intercedendo. Você crê que Deus pode visitá-la nessa noite? Aonde ela estiver? Você crê? Se você crê, então leva ela em oração agora. Vai falando com Deus do teu desejo, daquilo que está no teu coração sobre essa pessoa. Seja ela quem for, o marido, a esposa, o filho, um irmão, um amigo querido, um parente. Eu não conheço, mas Deus conhece essa pessoa pelo nome. Vai levando ela em oração. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, Pai. Colocando em oração, Pai, em pedido, Pai, pela vida de uma pessoa querida, uma pessoa no qual ela quer ver na tua presença. Ela não está pedindo casa, carro, dinheiro, não, Pai. Ela está pedindo a conversão de uma pessoa, porque ela provou e sabe o quão é bom estar na tua presença. Então ela está pedindo, Pai, para que essa pessoa a acompanhe, e assim, Pai, possam juntos te servir, te adorar, e a casa, Senhor, possa te servir, e assim ela possa falar como Josué falou: eu e minha casa servimos ao Senhor. Pai, eu te peço, visita esta pessoa nesta noite, aonde ela estiver. Como assim o evangelista William falou, Pai, se essa pessoa tem problema com bebida, que quando ela colocar uma bebida na boca, ela sinta gosto de algo que ela não goste. Se ela tiver algum vício e ela for fazer isso, ela sinta gosto de algo que ela não suporte, seja cheiro, seja gosto, e assim tu começa a tratar com ela e trazer ela para a tua presença. Pai, vai de encontro, Senhor, quebrando toda maldição hereditária, toda maldição de vício, tudo aquilo, Senhor, que afasta essa pessoa da tua presença, toda frieza espiritual, toda, Senhor, em nome de Jesus, todo sarcástico, quando a pessoa fala que ela ainda vai servir na tua presença. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu falo, Senhor, que esse demônio que trabalha e atua na vida desta pessoa perca força, e assim a tua glória e a tua presença entre nesta casa, e possa, Senhor, trazer essa pessoa para a tua casa e a tua presença. Que possamos ver testemunhos acontecendo neste lugar, que pessoas comecem a entrar, Senhor, nesta igreja, que nos domingos, Pai, possamos ter grandes festas neste lugar, de pessoas e famílias inteiras se rendendo aos teus pés, e assim possamos testemunhar o teu poder nesta casa, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos, Pai, que a tua presença os acompanhe, e assim haja uma grande transformação nos lares, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Estamos caminhando para o final. Temos sábado às 19 horas culto jovem, não é isso, Mateus? Certo? Vai ter cantina? Sábado não tem cantina. Mas se quiser trazer para o pastor aceita. Podemos comer uma pizza depois, isso aí.
Eu até falei isso ainda há pouco com o Gustavo. E no domingo, às 8 da manhã, temos o culto start, às 9, escola dominical. E claro, está aqui a arte aqui atrás de mim. O pastor Marquinhos vai estar aqui conosco e o nosso irmão Rony. Não é Rony Fon, não, é Rony Amorim, tá, irmãos? O Rony vai estar aqui cantando ao Senhor conosco, amém? Vamos para... obrigado por lembrar. O nosso irmão botou ali, é o dia do legado, dia 1º. Estaremos nos reunindo aqui na igreja às 8 horas da manhã com um café. E logo em seguida, às 9, sairemos para deixar um legado no bairro, né? A gente está fazendo um levantamento, eu tive uma ideia, eu falei para o Ney, fazer a placa da rua, né? Joaquim, esqueci o nome lá de baixo, de Queiroz, alguma coisa de Queiroz, era essa daqui. Eu sei que é tudo Queiroz, né? Fazer uma placa lá, botar lá, eu entrei hoje olhando, irmão, não tem placas de informação de nome de rua aqui. E assim, o desenho da placa é muito claro, né? É o nome da rua, claro, e embaixo, Igreja Metodista Encomendador Soares. Está sendo perguntado ao vereador se é possível, se não há impedimento ou se a gente não está mexendo na lei, né? E se der tudo ok, a gente vai fazer 4 placas, 2 para a nossa rua e 2 para a rua de baixo. Uma na entrada e uma onde muda o nome. E ali nós estamos sinalizando também e deixando um legado, claro. E a gente vai estar trabalhando nas 2 ruas. Pastor, se não der tempo. Se não der tempo, no outro domingo a gente faz o resto. E no horário da escola dominical, creio que vai dar tempo. Eu já estive olhando. Aqui na nossa rua ela é bem limpa, né? É só mais pintura. O problema está na outra rua. Então a gente vai concentrar a massa mais lá do que cá. E claro, no domingo a gente fala um pouco mais. Mas se preparem. É um dia especial, um dia que todos nós vamos nos divertir trabalhando, né? Porque é uma grande diversão. A gente brinca, a gente ri, a gente se descontrai, mas também a gente deixa algo para a comunidade e as pessoas veem a gente em movimento. Tá bom, irmãos? E se preparem, segunda-feira começa a semana de santificação para a ceia, né? Que já chegou de novo. Já temos ceia novamente. Minha cunhada estava falando, né? A gente já está no meio do ano já quase. E é verdade. Então, semana de santificação vai ser um pouquinho diferente, né? A gente não vai ficar jejum de 12 horas. A gente vai tirar algo um dia. Um dia a gente tira um arroz, um dia a gente tira uma carne, no outro a gente tira doce, no outro a gente tira o máximo de redes sociais, né? Redes sociais que eu digo, irmãos, a gente não vai ficar olhando status, né? Que fala eu sou confuso, né? Status, né? De WhatsApp e Instagram, Facebook, a gente vai abolir. Porque eu sei que tem gente que trabalha com o WhatsApp, usa o WhatsApp para trabalho e a gente se comunica por ele hoje. 90% da comunicação é WhatsApp. Então, assim, a gente não vai olhar status, mas a gente pode falar no WhatsApp. A gente não fica ali. Então, o WhatsApp é para falar, comunicar, não é para olhar status, tá bom? Já estou orientando, domingo eu vou reorientar. E ali vai ter como sempre, a gente sempre tem as orientaçõezinhas, vai estar lá até domingo. E no domingo, irmãos, nós começamos o mês da família. O que é o mês da família? Talvez vocês nunca fizeram aqui. Maio, todo mundo sabe que é o mês da família, não sabem? Então, nós vamos fazer o mês da família. Os cultos vão ser voltados, tá, Regilene? Até a consagração para a oração à família. Domingo, pregação e oração da família. Quinta-feira, louvor, oferta, oração pela família, pregação e oração pela família de novo. Por quê, irmãos? Que é necessário. Porque o diabo ele não quer brincar de ser diabo, ele quer destruir a minha família e a tua família. E se a gente der mole, ele destrói mesmo.